Queridos, abram a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11. Ahm, Nós vamos continuar com o nosso estudo da carta de Hebreus. Ahm, mas antes eu quero fazer uma rápida revisão com vocês, tá bom? A carta de Hebreus, ela tem como tema Jesus, o grande sumo sacerdote. O nosso versículo-chave é Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Nós vimos que a carta de Hebreus está dividida em 5 sessões, né? A última delas é Jesus é digno de toda perseverança. Mas nós estamos no capítulo 12, capítulo 11. O capítulo 11 é um capítulo de transição, tá? Ele é o final ali, Jesus é superior à lei, e também ele marca, já prepara a gente para o início da última sessão, que Jesus é digno de toda perseverança. Então nós vamos, é claro, falar da fé nesse capítulo 11, né? Nós temos começado o nosso tour, né? No hall da fé, temos alguns personagens, né? Até o capítulo 16. E hoje nós vamos ver a fé dos patriarcas, né? Então, estou bem empolgado por isso. Só alguns detalhes que é importante para nós lembrarmos, que nós vimos no último estudo as características da fé de Abraão e de Sara. Não sei se vocês estão lembrando, né? E essa fé, ela é obediente, paciente, baseada na fidelidade de Deus. Essa fé não se agarra no visível e temporal, mas está firmada no celestial e eterno, certo? E hoje nós vamos continuar o nosso tour vendo a fé na vida de Abraão, Isaac, Jacó e José. 4 gerações, né? E que esse legado de fé foi passado, tá bom? Então, estamos bem empolgados por isso. Hebreus 11, versículos de 17 a 22. Vamos ler juntos? Diz lá. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus apoiado na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção ao êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. Deus, ela é viva e eficaz e mais cortante, Deus, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, Senhor. Eu oro que a tua palavra, que discerne as intenções do nosso coração, Senhor, possa agir, Deus, com todo o poder, ó Deus, que ela tem por si só. Eu oro, Pai, que a tua palavra nos limpe, purifique, santifique. Fale conosco, Senhor, possa fortalecer a nossa fé, gerar fé dentro de nós, ó Deus, abrir os nossos olhos espirituais, Senhor. E Deus, que nós possamos experimentar, Deus, que a tua doce voz é capaz de nos transformar de dentro para fora, Pai. Eu oro por isso, eu oro que o Senhor possa agir por meio da fé nesse momento, Pai. Que nós possamos crer, ó Deus, que o Senhor é aquele que traz à existência as coisas que não existem. É o Deus, Senhor, do impossível. É o Deus, ó Senhor, que é misericordioso, o Todo-Poderoso, que tem compaixão, ó Deus, de nós. E Deus, é por isso que o Senhor nos ama tanto e enviou teu Filho para morrer por nós naquela cruz, ó Deus, porque sozinho nós não tínhamos como, ó Deus. Não havia a mínima chance, Senhor. Mas, ó Deus, eu oro, Pai, eu oro por fé nos corações essa noite, para receber do que o Senhor tem para nós. E se por acaso alguém que não te conhece, que venha à vida essa noite, Pai. Nós oramos em fé e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. O tema do estudo de hoje é o legado dos patriarcas. Versículo 17. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Então nós vamos ver sobre a fé de Abraão mais uma vez, né? Mais um pouquinho, né?
E é interessante como o pai da fé, né? É bastante falado, sem dúvida, né? Ah, nós temos muito que aprender com a fé de Abraão. E aqui no versículo de hoje nos diz que pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, Deus nos coloca à prova, né? A prova da nossa fé, ela é importante, ela é preciosa, ela purifica a nossa fé, né? E Deus não nos prova para Ele saber se nós cremos ou não, né? Porque Deus já sabe de tudo, certo? Você concorda? Deus já sabe? Deus já sabe se nós vamos crer ou não, se nós cremos ou não. Por que que Deus nos prova então? Para que nós possamos saber se estamos crendo ou não. Amém? Então nós somos provados, a nossa fé ela é aprovada e nós vamos falar um pouco mais sobre isso em alguns minutos. Mas diz aqui que pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ele ofereceu Isaac como sacrifício. Quem era Isaac? Era o seu filho, o filho da promessa. O mesmo filho que Deus prometeu que eles teriam na sua velhice. E isso é muito profundo, né? Porque pedir o filho de Abraão, né, como sacrifício, significa que ele teria que matar seu próprio filho e e entregá-lo a Deus, né? Mas Isaac era o filho da promessa. Toda a promessa de Deus de uma nação, né? De um povo, estava ali na vida de Isaac. Então, isso significava que Abraão deveria confiar na promessa de Deus apesar dos pesares, apesar das circunstâncias, apesar de qualquer coisa, mesmo o mandamento que ele não entendia, correto? Então, mesmo quando nós não entendemos alguma coisa que Deus está nos falando, que Deus está nos pedindo, nossa fé está sendo colocada à prova. E o que que nós devemos fazer? Confiar em Deus, obedecer a Deus ainda assim, porque Ele é capaz de cumprir as suas promessas, independente das circunstâncias. Amém? Nós não somos daqueles que ajudam a Deus, né, ou tentam resolver as coisas para Deus. Nós somos aqueles que confiam em Deus e ponto, né? Então, isso é muito interessante. E aí, é claro, o autor fala: aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. E é tão tremendo ouvir as palavras do autor, porque em que outro lugar na Bíblia você ouve sobre um pai entregar o seu único filho? Não é verdade? E é por isso que, de forma pré-figurada, né, de forma como uma figura daquilo que estava por vir, Abraão ele entrega seu filho crendo que Deus é capaz de ressuscitá-lo dos mortos. Tremendo, né? Tremendo, tremendo, tremendo. Essa é a fé de Abraão. Algumas coisas importantes ainda a serem consideradas, né? Quando você percebe o versículo, o verbo, pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu. Esse verbo está no passado e a conjugação dele, né, significa que no coração de Abraão, quando Deus pediu, o seu filho já estava morto. Ele ofereceu, ele entregou. Baixar o cutelo era uma questão de tempo. No seu coração, seu filho já estava morto, já estava entregue a Deus. O sacrifício já havia acontecido. Ele ofereceu. E isso nos ensina o que sobre a fé? Que quando Deus fala, nós podemos ter certeza de algo já foi recebido, algo já foi dado, algo já foi feito. Quando nós falamos de fé, nós sabemos que aquilo já não há uma possibilidade de não futura, não. É alguma coisa passada, é alguma coisa já feita, já realizada por Deus. Então, por isso Abraão ofereceu, né? Isaac já estava morto e já estava entregue a Deus no seu coração. E, e a gente sabe que Abraão tinha um outro filho, né? Você sabe, Ismael. Ismael era filho de Abraão, né? Mas não era o filho da promessa, né? Mas não era o filho por quem Deus havia prometido que viria a bênção, né? Que o Messias, o Salvador viria, né? Que a nação viria. Então, Deus não considera aquilo que não é pela fé. Deus não considera aquilo que não tem nada a ver com fé. Deus só conta com aquilo que é pela fé. Por isso que a palavra fala seu único filho. Não havia outro.
na visão de Deus, no coração de Deus. Amém? O que importa para Deus é o que é feito pela fé. O que não é feito pela fé é perda de tempo, né? Ou idiotice, ou imaturidade, ou carnalidade, ou o que você quiser falar, né? Mas o que Deus conta é o que é feito pela fé. Amém? Isso é muito importante a gente entender e frisar. Deus não reconheceu Ismael como filho de Abraão. Deus teve sim misericórdia dele, né? Quando saiu de casa, você sabe a história. Mas para Deus, Abraão tinha um único filho. E foi esse filho que ele pediu, Isaac. Muito bom. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, nós lemos o seguinte: assim acontece, presta muita atenção nisso, assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Tremendo, não é, irmãos? É importante que a nossa fé, ela seja provada, ela seja testada, posta, né, até no fogo, seja refinada pelo fogo, porque ela é muito mais valiosa para Deus do que o ouro que perece, né? Então, não há nada mais valioso aos olhos do Senhor do que a nossa fé, né? Isso deve fazer a gente pensar de modo diferente, né, de modo especial. Como eu estou me relacionando com Deus, porque eu só posso me relacionar com Deus por meio da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? E quem se aproxima de Deus deve crer que Ele existe, que Ele é galardoador, recompensador de todos que o buscam, né? E é dessa forma que nós andamos com Deus, né? Falando com Deus, se rendendo a Deus, confiando em Deus. Muito bom. Então, e essa fé, ela também vai trazer essa recompensa, não só no momento, mas ela é uma promessa de recompensa futura também, né? Nós louvamos a Deus por isso, né? Por estabelecer a fé como comunicação, como vida para nós. Muito bem, versículo 18. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Então, novamente, né, foi por meio de Isaac que Deus falou para Abraão que a descendência dele viria. Abraão, você não tem filhos, mas você terá um filho e por meio dele virá toda a sua descendência, né? E você terá uma descendência como as estrelas do céu, né? Inumerável, né? Não dá para contar, como as areias do mar. Deus, como a areia do mar. Então ele sabia que tudo que Deus prometeu, tudo que ele esperava, estava naquela pessoa, aquela pessoinha, né? Acredito que Isaac já devia ter de 15 a 20 anos quando ele foi. Mas é impressionante, a gente vai falar já da fé de Isaac também. Mas estava ali, naquela pessoa, tudo que Deus falou para ele. E de repente ele está entregando a Deus, confiando a Deus. Acho que muita gente já teve experiência de entregar o seu Isaac a Deus, né? No sentido de confiar aquilo que Deus abençoou, né? Aquilo que Deus deu, aquilo que você valoriza tanto, que é tão precioso para você. E, e é tão maravilhoso saber que quando nós devolvemos a Deus ou confiamos em Deus, nós não perdemos nada, né? Nós simplesmente ganhamos. E isso é incrível, né? A fé ela é poderosa e ela é sempre surpreendente. Você nunca vai perder por confiar em Deus, por obedecer a Deus, né? Crer em Deus. Muito bem, queridos. Algo ainda para se falar, antes da gente passar adiante, é que para muitos de nós, esse pedido de Deus, de Isaac a Abraão, poderia parecer sem sentido, né? Como que Deus está pedindo alguma coisa que, poxa vida, foi tão dramático, né? A história de Abraão e Sara saindo daquele lugar, indo para uma terra que eles nem sabiam, e morando em tendas, e confiando em Deus, 25 anos de espera para ter aquele filho e todas as promessas de Deus contidas nele.
que Deus está fazendo, né? Será que ele pensou, você está brincando comigo, né? Não, ele não pensou nisso. Ele sabia que Deus era fiel para cumprir e ele pôde entregar, né? Sabendo que Deus ia prover. O milagre pertence sempre a Deus. Ah, hum, e o que eu quero enfatizar antes da gente seguir. Ah, toda vez que a nossa fé é provada, isso é bem importante. Deus está nos dando a chance de glorificar mais a Deus. Deus está nos dando a chance de refinar a nossa fé, de fortalecer a nossa fé. E quando isso acontece, nós devemos aproveitar a oportunidade. Nós não devemos fugir, nós não devemos nos esconder, nós não devemos falhar no teste. Nós queremos ser aprovados nesse teste, né? E porque os testes de Deus, eles são assim, irmãos. Se nós, ele é muito gracioso de nos dar o teste até nós passarmos nele, né? Às vezes a gente acha que está fugindo de um problema, né? Eu não quero lidar com isso. E aí você, sei lá, muda de igreja, muda de cidade, muda de país e o teste te persegue. Isso. E você tem que passar por aquele momento, você tem que ser aprovado naquilo, você tem que crescer, tem que haver uma maturidade dentro de você, uma confiança maior em Deus, uma dependência maior de Deus. E Deus é fiel para nos fazer isso, né? Ele é bom, porque ele poderia simplesmente nos abandonar, mas ele nunca nos deixa e ele nunca nos abandona, irmãos. E isso é maravilhoso. Então, é importante também aprender com a fé de Abraão que a nossa fé em Deus não pode ser uma fé frágil. O que é a fé frágil? Ah, não, o senhor está pedindo uma coisa muito difícil, eu não estou a fim de dar, não vou dar, não quero dar, tchau, né? Aí, ou então a gente fala, ah, não, o senhor vai fazer isso, então eu vou me revoltar contigo e eu não quero mais saber de ti. Isso é uma fé frágil. Para que a nossa fé não seja frágil assim, né? A gente precisa ter a nossa fé fortalecida, a gente precisa enfrentar os desafios de fé. A gente precisa confiar em Deus em meio às adversidades, em meio aos os paradoxos da vida, né? Tudo aquilo que não faz sentido, nós precisamos mostrar para Deus que nós confiamos nele, não na fé, mas em Deus. Amém? Então uma fé provada, ela confia na fidelidade de Deus, independente das circunstâncias, da dificuldade ou da sua falta de entendimento, né? E, e lembra disso, Deus nunca nos deixa, Deus nunca nos abandona, né? Deus nunca vai deixar de se importar conosco. Deus nunca vai nos esquecer. E a última coisa que eu quero falar é que bênção está sempre relacionada a estar mais cheio de Deus, tá? Sempre que a gente pensa na palavra bênção, a gente precisa entender isso. Bênção está conectada a Deus. Ou seja, aquilo que a gente pensa que é bênção e nos afasta de Deus não é bênção. Aquilo que a gente pensa que é bênção porque nos alegra por algum momento, mas não está conectado a Deus, não é bênção. A bênção de Deus, por que que, o que que significa a bênção de Deus? Significa que você está satisfeito em Deus, né? Deus te satisfaz. Então é por isso que a bênção sempre está ligada a Deus, né? Nada que te afasta do amor, do toque, da voz, né, do plano de Deus vai ser bênção para você. Mas tudo que te aproxima do amor, da vontade de Deus, do toque de Deus, da voz de Deus, tudo que te aproxima de Deus, isso é bênção. Então a gente precisa olhar a nossa vida e discernir quais são as bênçãos, né, que Deus tem nos dado. E o que que nós temos na nossa vida que não é bênção, que não está nos aproximando de Deus, da voz de Deus, da vontade de Deus, do amor de Deus. E deixar essas coisas para lá, deixar essas coisas para trás. Amém? E isso, para isso, irmãos, precisa de uma fé não frágil. Amém? Para isso precisa de uma fé que quer ser aprovada, uma fé que quer ser fortalecida, que quer crescer. E acho que é a última coisa, bênção não se limita àquilo que Deus nos dá, também significa aquilo que nós damos ou devolvemos para Deus.
E é muitas vezes que é aí que está a bênção, né, porque nós não damos de qualquer jeito, nós damos como parte da nossa vida, parte do sonho, parte das expectativas, parte do nosso suor, da nossa vida, das nossas lágrimas, nós entregamos ao Senhor, e é por isso que é tão poderoso, né. Então, a bênção não é só receber de Deus, bênção também é dar. Não deixa de vir de Deus, né, não deixa de ser um devolver a Deus, não deixa de ser a origem não deixa de ser Deus, mas é um relacionamento. A bênção pode vir de Deus ou pode ser devolver a Deus, mas está sempre nos unindo a Deus, nos mantendo em Deus. Amém, queridos? Isso? Nada complexo, né, mas profundo, né. E é isso. É simples, bem simples. E tudo isso é fruto da graça divina. Agora o versículo 19. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Então essa foi a mentalidade de Abraão. Ele levou em conta, né, que Deus pode ressuscitar os mortos. Então, figuradamente, recebeu Isaac de volta dentre os mortos. E a palavra levar em conta, né, significa, né, uma tradução para ela é considerar a exatidão ou ter como certo, né? Levar em conta, ele tinha como certo aquilo. Ele era algo preciso, era algo exato no coração dele. Não havia dúvida, não havia possibilidades do contrário. Era algo exato, né? Era algo certo. E isso fala muito para nós, né? Sobre o que é fé, é enxergar isso, né, enxergar Deus, enxergar algo feito, enxergar algo seguro, exato, né, algo certo da parte de Deus. Que Deus aumente a nossa fé, irmãos, que Deus abra os nossos olhos espirituais, que Deus afine os nossos ouvidos, né, afie os nossos ouvidos para ouvir a sua voz nessa estar sensível mesmo, né. Nós não queremos ser uma geração de pessoas, que não que não são da fé, né, que são simplesmente frequentadores de igreja ou, tem rótulos, né, evangélico ou coisa assim. Nós queremos ser um povo que anda em fé, um povo que confia em Deus, um povo que anda com Deus, um povo que é sensível à voz de Deus, um povo que está pronto para fazer a vontade de Deus, de obedecer a Deus, de receber de Deus e entregar a Deus a sua própria vida. Então é isso. E talvez nesse momento que nós lemos aqui que Abraão recebeu Isaac de volta dentre os mortos, me lembra de João 8,56. Vamos ler João 8,56. Diz ali Jesus falando: Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia, ele o viu e alegrou-se. Eu acredito que no coração dele, né, ele pensava no Salvador, na promessa de Deus, o Messias que viria, e estava tudo ali, né? Na, então, a vida de Isaac representava muito mais do que o filho dele, representava todas as famílias da terra sendo abençoadas, seria toda a promessa de Deus, né? O Messias que viria, o Salvador do mundo. Então, para ele não havia dificuldade. Às vezes as pessoas pensam, quando a gente faz um aparente sacrifício, né, para o mundo, você deixou esse emprego, deixou aquele país, você deixou aquele trabalho, deixou aquele, sei lá, qualquer coisa que aos olhos do mundo parece muito valiosa, né. E se você pergunta para essas pessoas, elas vão falar: "Mas isso não foi sacrifício nenhum para mim", porque elas estavam olhando além daquilo. Elas não estavam contentes com aquilo, elas estavam crendo no que Deus tinha além daquilo, né. E assim a gente anda pela fé, né, é assim que a gente vive as experiências maravilhosas da parte de Deus. Então, Abraão, possivelmente, ele viu, né, naquela entrega do seu filho, né, a a alegria, né, ele sentiu a alegria de saber que o Messias viria, né, e se regozijou nessa verdade. Que lindo, né? Que tudo que a gente faça possa voltar para Jesus assim, né? E a gente poder se regozijar vendo que
Deus, eu não entendo nada, mas eu me alegro porque é o Senhor que está mandando. Deus, eu não entendo nada, mas eu louvo o teu nome porque é o Senhor que está falando. O Senhor sabe de todas as coisas. Eu não sei, eu não entendo, eu não vejo, mas eu confio em ti. Muito bem. E, irmãos, o que eu quero também falar antes de continuar, quando você estiver lendo a palavra de Deus, você se deparar numa passagem que você não compreende, isso aqui está confuso para mim. O que que você deve fazer? Você volta para uma passagem que você confia, que você entende, você não tem dúvida, né? Como João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Isso é algo seguro, é algo bom, é algo abençoador, né? Então é algo que você sempre vai poder estar agarrado. E aí você pergunta para alguém, né, alguém que conhece mais as escrituras, já estudou aquela passagem, e aí você pode tirar a sua dúvida. Mas Deus não é Deus de confusão, né? Deus não quer que o seu povo esteja confuso, né, ou com medo, né? Sempre que você se deparar com alguma coisa que parece assustadora, ou você não entende, ou deixa, né, ou pode balançar a sua fé, você pode pedir ajuda, porque Deus ele quer esclarecer. Deus não é Deus de confusão, tá bom? E você sempre pode voltar e se agarrar naquela passagem que você já conhece e não tem dúvida do amor de Deus. E à medida que nós vamos caminhar com Deus, adivinha o que vai acontecer, igreja? Mais provas virão, né? Mas o bom, o Antônio deu risada, glória a Deus. Né? Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus, igreja? Glória a Deus, né? Não, glória a Deus de quem crê, né? De que é tudo bom, de que tudo é bênção, né? Que tudo vai nos aproximar de Deus. Porque à medida que nós caminhamos com Deus, as provações elas vão acontecendo, né? Mas a, o retorno também é verdadeiro, né? A recompensa ela também é maior, né? A glória também é maior, né? A alegria também é maior, né? Então, esse é um caminhar, né? Esse é o nosso caminhar, né? Não deve nos assustar as provações. Nós podemos nos alegrar nas dificuldades e tribulações, né? O que a palavra de Deus fala? Elas, elas amadurecem a gente, elas transformam o nosso caráter, né? Elas geram paciência em nós, perseverança em nós, não é? E nós queremos, né? Queremos ser pessoas maduras, pacientes, pessoas de fé, que podem expressar Deus, o Deus que nós confiamos. Glória a Jesus. Versículo 20. Pela fé Isaac abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Então, terminamos de falar de Abraão e vamos falar agora da fé de Isaac. Abraão teve Isaac. E aqui no versículo 20 fala que pela fé Isaac abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Jacó e Esaú foram seus filhos gêmeos, né? Filhos de Isaac e Rebeca. Mas olha, irmãos, é notório na palavra de Deus, você conhece a história, que desde o ventre Deus falou que o mais velho serviria o mais novo. Não era um segredo isso. Deus já tinha deixado claro quem vai levar essa bênção adiante, a bênção de Abraão, até o Messias, até a nação, e todas as promessas de Deus se realizar, vai ser por meio do mais novo, de Jacó. Não era segredo, tá bom? Todos sabiam. Mas Isaac, irmãos, ele amava demais Esaú. Ele amava Esaú demais. Porque aqui é que a Bíblia fala, o Esaú era o da caça, né? Era do campo, era o homem dos homens, né? O Superman, né? Selvagem, barbudo. Era o homem que não chupava mel, ele comia abelha. E Isaac, esse é o meu filho, esse é o meu filhão. Ele curtia demais Esaú. Mas Deus já tinha falado. Tá bom, para alguns vão falar, mas Jacó era o protegido da mamãe, né? Jacó não saía, né, da barra da saia da mãe. Ele era o filhinho da mamãe, né? Mas Isaac devia confiar em Deus, mesmo quando ele... Esse é o que nós aprendemos, né? Isaac teve que aprender a confiar em... Aprender porque, poxa vida, a gente vê... É engraçado,
das coisas que não vemos, né, a certeza daquilo que esperamos. Então, ele poderia pegar, se veja se vocês concordam comigo, o momento que ele orou por Rebeca, né? Rebeca era estéril e ele orou para que ela tivesse filho e Deus deu. Olha que lindo, né? Mas não, não foi isso. Ou mesmo o momento que ele subiu com o pai dele para ser entregue como sacrifício, ele já tinha idade, né, de 15 a 20 anos, ele sabia que ia acontecer. E ele estava de boa. Que fé esse garoto teve? Mas não foi nenhum desses momentos que o texto pega, né. O texto pega um momento de que ele abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles, com respeito àquilo que Deus tinha para eles. Não o que Isaac queria, mas o que Deus tinha. E você sabe como que foi, né, que ele aprendeu. Foi fácil que ele aprendeu? Tipo, Deus falou: "Opa, concordo". Não, ele estava velho, já cego, e ainda assim querendo abençoar Esaú. Esaú. Já fiz minha cabeça, ninguém vai mudar. Vai lá, filho, vai pegar uma caça, prepara para o papai chega aqui, o papai vai te abençoar. Você vai ser o próximo da linhagem que vai carregar a bênção de Deus. Que loucura, Isaac! Como você ousa afrontar a Deus dessa maneira? Não é, irmãos? Mas a gente faz muitas vezes igual, a gente sabe, né? O caminho da bênção é esse. Eu vou por aquele, eu gosto daquele. A gente faz isso. E aí ele queria, porque queria abençoar Isaac. Então tá. A mãe, a Rebeca preparou uma peça para ele. Vocês sabem a história, ela pediu para o Jacó, né, entregar. Ela, já preparei a caça para o seu pai. Vai lá agora, coloca essa, esse pele de animal e engana teu pai. Fala para ele que você é o Isaú, que já preparou e que pede a bênção dele. Pede a bênção para ele. Isaac cego, né? Mas essa voz é de Jacó. Vem cá, vem mais perto, né? Tenta tocar e percebe, sente o cheiro de. A gente fala, né, que é uma família disfuncional, mas é um caos mesmo. É para a gente aprender que a graça de Deus é tudo que a gente tem, né? Não, se tirar a graça de Deus, não sobra nada. Então, o que acontece ali? O pai abençoa Jacó, né? Pensando que é Esaú, com toda a bênção de Deus. Aí Esaú chega, mais tarde, né? Claro, mas como assim? Eu acabei de abençoar você. Não, eu estou chegando agora. Aí ele começa a tremer. Pode ler, Gênesis capítulo 27, se não me engano. Ele começa a tremer. E ele treme porque ele sabe o que ele fez. Ele treme porque ele sabe o que ele ia fazer. E ele entende que ele não conseguiu enganar Deus. Ele entende que ele não conseguiu passar à frente de Deus. E ele treme. Ele se treme inteiro. E o filho fala: pai, então muda a bênção, me abençoa aí, me dá alguma coisa. Sem vergonha, né? Porque o direito de primogenitura não era nada para ele. Você lembra que ele vendeu o direito por um prato de lentilha? Ele não estava nem aí. O outro, desde o nascimento, estava agarrando o calcanhar dele para ser o primeiro. Fez de tudo para ser o primeiro, fez de tudo para ser aquele que tivesse a bênção. Esaú não estava nem aí. Não viveu pela fé, não tinha fé. E a palavra de Deus deixa que Deus rejeitou Esaú. Ele não tinha fé, não agradou a Deus. Mas Isaac teve que aprender a duras penas que a vontade de Deus é a que vai prevalecer sempre. E ele tremeu, e ele teve que falar: filho, não tem mais jeito. Eu vou te abençoar, mas a bênção do teu irmão é dele. Aí entra essa fé. Aí entra esse pico de fé, highlight da fé. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles, o futuro que Deus tinha para eles. Ele creu. Nesse momento, ele creu. Ele não creu antes. Porque se ele tivesse crido antes, ele teria feito a vontade de Deus. Mas nesse momento, igreja, ele creu. Ele creu. Quando ele entendeu, quando ele se tremeu todinho, entendeu o que ele estava fazendo, ele falou: eu não vou brincar mais com Deus. Eu creio. O que Deus tem para Jacó e o que Deus tem para vocês. Está feito, está feito. Glória a Deus, né? Glória a Deus que ele pôde crer.
E é essa fé que está registrada aqui. Ele não aprendeu fácil, mas ele teve que concordar com Deus. Teve que concordar com Deus. Ele teve que se humilhar à vontade de Deus e não a dele mesmo. Muito bem. Não dá para derrotar a vontade de Deus. Você crê nisso? Que Deus ele sabe o que é bom, o que é perfeito e o que é agradável, e que você não pode mudar isso, né? Ainda que a gente pense diferente, ainda que a gente não goste, ainda que a gente discorde, ainda que a gente tenha a nossa própria opinião, você não pode mudar a vontade de Deus e os planos de Deus. Isaac teve que chegar ao ponto de falar, ok, Deus, você venceu. Você venceu, Senhor. E aí foi a fé. Glória a Deus, irmãos. Hebreus 11, 21. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Poxa vida, Jacó, esse apanhador de calcanhar, né, esse trapaceiro, à beira da morte, ele abençoa cada um dos filhos de José, um dos seus filhos, e adora a Deus. E essa parte final é o segredo da fé dele, apoiado na extremidade do seu bordão, do seu cajado. Mas por que esse momento que está na lista dos heróis da fé na vida de Jacó? A bênção de Deus não estava nele. E é interessante, Jacó, ele viveu mais na carne do que na fé, não é verdade? Vocês sabem disso, né? Ele era enganador, ele era trapaceiro, essa era a natureza dele. Tanto que quando ele tem um encontro com Deus, lá em Peniel, né, e o anjo do Senhor toca a coxa dele, ele passa a mancar a partir dali. E Deus muda o nome dele, ele passa a se chamar Israel, que é governado por Deus. Então ele deixa de ser trapaceiro para ser chamado governado por Deus, porque agora ele mancava, agora ele dependia de um cajado para poder andar. Aquele cajado significava aquele momento que ele lutou com Deus e com homens, né? E ele lutou, ele não deixou aquele anjo embora até o anjo abençoá-lo, até o anjo abençoá-lo, né? E ali o Senhor ele muda o seu nome, né? O encontro com Deus, né? E então lembrem desse momento, né? E assim, ele vai errar várias vezes a partir dali, mas a partir daquele momento alguma coisa muda nele, né? Ele sabe que Deus está com ele, né? E que a bênção de Deus está com ele. E é interessante porque o momento da vida de Jacó registrado, né, no rol da fé é o momento que ele pega os filhos de José, né, ele teve 12 filhos, vocês sabem disso, né, e aí cada filho, a descendência de cada filho se formou a nação de Israel, né, as 12 tribos de Israel. José é um dos seus últimos filhos, é o primeiro filho de Raquel. Ele tinha muito amor, né, por José, tanto que os irmãos têm que vendê-lo, né, e é aquele mesmo negócio, né, a família perfeita, né, família perfeita, né, os irmãos vendem o outro com inveja e assim. Mata o bicho, fala pro pai que o irmão foi devorado, só coisa leve, né, só coisa tranquila. E mas Jacó, ele pega os 2 filhos de José, Manassés, Efraim e Manassés, e ele abençoa como seus próprios filhos, né? E, e esse momento que ele faz isso, ele faz apoiado na extremidade do seu bordão. Ele se inclina para abençoar, ele se apoia para abençoar. E nesse momento que ele está abençoando, ele não está vendo só os 2, né, netos, vamos dizer assim. Ele está vendo o futuro de Deus, a promessa de Deus através daquelas vidas, daqueles meninos, né? Então, assim, ao ele se inclinar, ele está reconhecendo: Deus me trouxe até aqui com um propósito que eu não vou mudar e ninguém pode mudar. Ele estava olhando o futuro,
Ele estava olhando a promessa de Deus realizada através da sua descendência. Ele reconheceu: Deus é fiel apesar de mim. Deus é fiel apesar de mim. E aí foi registrado a fé de Jacó. Tremendo, né? Versículo 22. Pela fé José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Agora, diferente de Isaac, de Jacó principalmente, José, ele era um homem que assim teve várias, né, várias e várias situações que ele demonstrou fé, né? E uma fé assim incrível, né? Uma fé que a gente fica admirado, né? Por exemplo, você vê que ele demonstra fé que mesmo sendo vendido, né, pelos seus irmãos, mesmo indo parar, sendo acusado, né, pela mulher de Potifar, indo parar numa prisão, ele não perde a fé, né? Ele está sempre fiel ao Senhor, sempre servindo com alegria, fazendo tudo que ele tem que fazer, tudo que é possível dentro da realidade dele, das circunstâncias dele, ele faz como para o Senhor, ele faz de forma exemplar, de forma excelente. E a gente fala: uau, que fé, José, né? Quando ele foge da mulher de Potifar, ele demonstra tamanha fé, tamanha maturidade, né? Aquela mulher toda rica, sedutora, e ele: perna para que te quero. Poxa vida, José, você é nosso ídolo, você é incrível. Mas não é nenhum desses momentos aqui que está mostrando, né? Eh, e tem vários. Quando ele perdoa os irmãos, para mim é a maior demonstração de fé, né? Poxa vida, aqueles irmãos eram uns bandidos, né? Mas ele perdoa aqueles irmãos, ele entende que Deus preparou tudo isso, né, para que muitas vidas fossem salvas. Meu Deus, que homem maduro! Gente, eu quero ser igual a José. José é incrível. José tem assim momentos que ele demonstra a fé dele que eu falo: meu Deus, eu quero essa fé, eu preciso dessa fé. E não para por aí, né? Várias outras circunstâncias, vários outros momentos ele demonstra fé. Ele não deixou se contaminar com nada do Egito, imagina. Ele estava ali, ele era o único ali, né? Diferente. Ele não deixou que nada daquilo contaminasse ele, a fé dele. Nada, nada. Deus. Mas não foi nenhum desses momentos que foi registrado aqui para a fé, né? Como fé de José. Mas você deve estar coçando a sua cabeça, assim como eu fiz também, né? Pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca de seus próprios ossos. Esse foi o momento registrado como o clímax da vida de José, o clímax da fé na vida de José. Por que será? Porque mesmo chegando ao fim da sua vida, ele estava convicto do êxodo dos israelitas do Egito. O que isso significa? A promessa de Deus vai continuar e vai se cumprir. Nada acabou até aqui. Isso não é tudo. Isso não é tudo, né? Trazer aqui meus pais, salvar a minha família, né? Saber que Deus continua sendo fiel com o seu povo aqui no Egito não é tudo. Deus prometeu algo muito melhor do que isso. Deus prometeu uma terra prometida que não é o Egito. Então ele já velhinho, ele faz menção. Ele lembra ao seu povo que eles vão sair do Egito no tempo de Deus, na hora de Deus. Eles vão sair dali. E ele dá instruções acerca dos seus próprios ossos. Ele não permitiu que os seus ossos fossem enterrados. Ele queria que ficasse fora da terra. Por quê? Porque no momento que vocês forem para a terra prometida, vocês levam os meus ossos. Ele sabia em quem cria e ele sabia quem pertencia. E isso mostra muito a fé de José, mais do que qualquer outro momento, né. Então, nos ensina muito, né, conhecer o Deus que nós cremos, conhecer as suas promessas, né, a profundidade, a magnitude das suas promessas para as nossas vidas.
e quem nós somos, né? A quem nós pertencemos. Pertencemos a esse Deus. Nós não pertencemos a esse mundo. Ele sabia que ele não pertencia ao Egito, ele não queria ficar ali no Egito. Seus ossos, seus restos mortais. Não, vocês vão me levar daqui. E aí eu fico pensando, irmãos, né, quanto o testemunho de José falava, porque imagina, por 400 anos, né, que o povo de Israel ficou ali no Egito. Ah, talvez ele estava num sarcófago, sei lá, enrolado, ele estava, mas era algo visível, ele não estava enterrado. E todos podiam ver, né, que José estava ali. Todo o povo podia ser lembrado do que José tinha falado. Isso, ele está aqui porque nós não pertencemos a essa terra. Deus vai completar sua promessa, nós vamos à terra prometida. Nós vamos sair daqui. Deus vai completar sua promessa. Então, os ossos de José não expostos, mas não sendo enterrado, era como um testemunho da fé dele, lembrando o povo das promessas de Deus para o povo. Isso é tremendo, né? Isso é tremendo. Você imagina ah, qualquer criancinha daquela época, papai, mamãe, por que José está ali? Eles tinham que responder, porque Deus prometeu, meu filho, que nós vamos sair daqui e vamos para uma terra prometida. Louvado seja o Senhor, que testemunho glorioso. E eu creio, irmãos, que é por isso que é esse momento que é registrado aqui para nós. Charles Spurgeon ele fala sobre esse momento. O Espírito Santo, neste capítulo, seleciona a vida de homens tementes a Deus, os exemplos mais brilhantes de sua fé. Eu jamais esperaria que ele mencionasse a cena moribunda da vida de José como a prova mais ilustre de sua fé em Deus. Isso não nos diz, queridos irmãos e irmãs, que somos juízes muito pobres do que Deus mais se deleita? Sim ou não? Sim. Nós achamos que bênção, né? Que a prova da fé é se eu crer numa coisa, no carro do ano, numa casa nova, ou no cruzeiro, em coisas assim que atraem os olhos humanos, em coisas ah, que vão trazer deleite, né? À nossa carne. Mas Deus ele está olhando e procurando uma faísca de fé em algo mais profundo do que o temporal, em algo mais profundo do que o passageiro. Não é, irmãos? Eu creio que Deus está sempre procurando uma fé que ressoe para a eternidade, um legado, o que nós vamos deixar para outros. Esses homens, eles deixaram o maior legado que podia ser dado, dentro das condições que eles tinham, mesmo com a carnalidade que eles tinham, eles foram capazes de deixar o legado de fé, da promessa de Deus é fiel para completar suas promessas. A palavra de Deus não falha. Todos eles, todos esses patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, José, foram capazes de deixar esse legado. O legado, o maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos ou para a nossa geração é o legado de fé. A fé nesse Deus maravilhoso, poderoso, compassivo, que não falha, né? que não falha. E para nós terminarmos, irmãos, eu só quero falar que 4 gerações de fé, né? Todos eles com suas falhas e limitações humanas, né? Mas todos eles foram capazes de demonstrar esse legado. Irmãos, eles viviam num tempo que eles não tinham a Bíblia completa, que eles não tinham as tecnologias e facilidades dos nossos dias. Eles viviam na expectativa da promessa futura e eles não tinham o Espírito Santo habitando dentro deles. E eles puderam ser capazes de deixar esse legado. Isso tudo para dizer que eu e você, muito mais, podemos deixar um legado de fé no Senhor Jesus Cristo, aos nossos filhos e a toda essa geração que nos assiste, né, nos olha, que vê como nós vamos reagir
em cada momento da nossa vida. Amém, queridos? Foram encorajados? Vamos agradecer ao Senhor? Vamos ficar de pé. Senhor Jesus, eu te louvo e eu te agradeço pela tua palavra, Senhor. E eu te louvo porque o Senhor é fiel, Deus. Sempre fiel, Senhor. Tua palavra nunca volta vazia, ela nunca falha, ela sempre cumpre o propósito pelo qual o Senhor a enviou. Eu oro que essa noite nossos corações tenham sido cheios, ó Deus, da tua palavra, cheios de fé no Senhor, fé na tua palavra, fé nas tuas promessas, fé que o Senhor não falha, que o Senhor não nos abandona, que o Senhor não nos esquece, que o Senhor, ó Deus, tem um propósito para cada um de nós, um plano maravilhoso para cada um de nós. Senhor, nos ajuda a confiar inteiramente no Senhor, na tua palavra, Senhor. Que mal um Deus que deu o próprio Filho por nós poderia ter para nós. Senhor, que poderia vir de um Deus tão gracioso, tão misericordioso, Senhor. Nos ajuda a confiar, nos ajuda a não ter medo, Senhor. Não ter medo em face às ameaças, Senhor, em face do mal, dos tempos difíceis, da escassez. Senhor, todos esses homens passaram por situações adversas, difíceis, Senhor, além, ó Deus, da sua capacidade, mas eles escolheram confiar no Senhor. Nos ajuda a fazer o mesmo, Senhor. Nos ajuda muito mais do que eles, Senhor. Nós temos essa grande responsabilidade de confiar no Senhor, de viver pela fé, Senhor, de não depender, ó Deus, não nos estribar no nosso próprio entendimento, Senhor. Não confiar, ó Deus, nas nossas capacidades, Senhor, mas confiar somente no Deus da palavra, Senhor. Toda a honra, Senhor, toda a glória e todo o louvor sejam dados ao teu nome hoje e eternamente. Amém.